A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui, sejam bem-vindos. Graças a Deus, hoje estamos com a professora Sheila. Seja bem-vinda, professora. Paz do Senhor, irmã Rosimar, Paz louvado do seja o Senhor. nome do nosso Deus por termos chegado na lição de número 2. E aqui mais uma vez estamos para passar para os nossos queridos professores e professoras mais dicas pedagógicas para que eles possam incrementar a lição e a aula ser uma bênção. Graças a Deus. Hoje já estamos com a lição de número 2, que tem por título Deus e a Criação. Vai ser uma lição maravilhosa e os alunos, eles amam esse tema, né? Quando vai falar sobre Deus e sobre o que Deus criou, é muito lindo. E aí, querido professor, nós temos alguns objetivos aqui, como delinear que Deus, ele é o Criador e preserva, né, a sua criação. Olha que coisa linda. Apontar que Deus criou o homem e o concedeu autoridade, como também distinguir a diferença entre criação e evolução. Nós vemos aqui, professor, que nessa fase da vida, muitos pré-adolescentes, eles começam a ter um contato com diferentes pensamentos, né? Teorias, visões de mundo, que muitas vezes são apresentados como verdades absolutas. Mas, entre estes ensinos, a teoria da evolução frequentemente é exposta como, nós vemos aqui, como uma explicação, né, mais provável para a origem da vida e do universo. Então, o que pode gerar dúvidas, né, alguns questionamentos e até confusão na mente de nossos alunos. Então, essa lição é a lição que precisa se ter atenção, né, aos questionamentos dos nossos alunos, às dúvidas, né, porque essa é a nossa preocupação, de como o nosso aluno está assimilando o conteúdo. Então, querido professor, neste contexto, né, nós vemos aqui, a lição coloca sobre o humanismo, né, e o secularismo. E aí ele se apresenta de maneira sutil, tentando, né, ocupar um espaço no coração e na mente dos pré-adolescentes, né, e fazendo assim, afastando-se geralmente dos princípios da palavra de Deus. Então, a intenção por trás dessas influências é justamente enfraquecer a fé, né? No caso, relativar as verdades bíblicas e também tomar essa questão da nova geração mais existente, né? Como, por exemplo, ao conhecimento de Deus e à autoridade das Escrituras. Mas o professor está aí nessa missão para orientar os nossos alunos, esclarecer realmente que todas as coisas foram feitas por Deus, foram criados por Ele, né? Graças a Deus. Professora Sheila, com a sua dica. Amém. Chegamos na lição de número 2, que fala sobre a criação. E aí, como dica pedagógica da lição de número 1, nós sugerimos que você, professor, professora, incentivasse os alunos a lerem os primeiros capítulos do livro de Gênesis, né? E aí chegou a hora de, já na lição 2 você perguntar a eles. E aí, pessoal, vocês leram os primeiros capítulos do livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e provavelmente eles dirão que sim ou que não, né? E a depender da fala deles, você já incentiva que continue lendo, que a palavra de Deus é uma palavra que é viva, que é real, que conta para a gente como foi que Deus criou o mundo, como foi que ele criou as coisas. E durante essa fala, você já começa a falar sobre a questão da criação, né? E entra com a dinâmica que nós vamos apresentar agora. Eu sugiro, meus irmãos, que vocês levem para a sala, a depender do recurso tecnológico que tiver, né? Se por acaso tiver acesso a um projetor, você pode levar as imagens que eu vou falar no projetor. Caso não tenha esse acesso, então você pode levar numa cartolina ou impressas em folha de papel ofício mesmo a quadro. E aí você vai primeiramente apresentar uma foto de uma imagem, né? De um quarto, por exemplo, um quarto todo arrumado. E você vai apresentar
aquela foto e perguntar a eles como foi que aquele quarto apareceu arrumado, o que foi que aconteceu para ele aparecer organizado daquele jeito. E aí, com certeza, eles vão dizer que alguém arrumou, que a mãe arrumou, que um familiar, ou eles, ou o próprio adolescente, né, por exemplo, arrumou, organizou. Depois você mostra outra foto de um quarto desorganizado, de um quarto bagunçado. E aí vocês apresentam a foto e diz assim: pessoal, temos aqui uma foto de um quarto desorganizado. Para vocês, o que é mais fácil? É organizar ou desorganizar? Consequentemente, eles vão dizer que é muito mais fácil uma coisa parecer desorganizada do que organizada, né? E aí você vai falar, é a hora de começar a explicar sobre a criação. E Deus, ele encontrou a terra sem forma e vazia, né? Não tinha organização, era algo que não tinha forma, como a própria palavra de Deus em Gênesis já fala. E Deus, com o poder da sua palavra, dia após dia, foi criando as coisas assim como elas são hoje. Um dia ele criou os luminares, no outro dia ele separou água de terra, em outro dia ele criou os animais, criou as plantas, até o dia que chegou o dia da criação do ser humano. Quando chegar no dia da criação do ser humano, você dá aquela enfatizada, professor, que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Porque muitas vezes a gente vive no mundo secularizado e muitas vezes se fala muito que o homem não presta, que o ser humano não tem futuro, que não tem valor nenhum. E aí você desconstrói na mente desse adolescente essa ideia, mostrando que o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Diferente das outras criações de Deus, que Deus usou o poder da palavra, quando ele foi criar o homem, ele colocou a mão na massa. E ali ele moldou o homem e soprou no nariz do homem o fôlego da vida. O próprio Deus fez isso, o próprio Deus soprou. E a partir daquele momento ele criou o ser humano, né? Você também faz, após a dinâmica, a exposição da sua lição e, ao término, como uma atividade, nós sugerimos que você produza, juntamente com os alunos, uma linha do tempo. Uma linha do tempo sobre a criação. Então, disponibilize na mesa várias imagens da lua, das estrelas, do sol, dos mares, dos animais, para que eles possam montar essa linha do tempo. Então, no primeiro dia, o que foi que Deus fez? No segundo dia, até o último dia da criação, né? E após, você, mais uma vez, reforça com eles que eles estão ali porque Deus criou, que eles não estão ali por acaso, e que Deus nos criou, que Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, que Deus nos abençoe, que essa aula seja abençoada na sua vida, que seus alunos possam compartilhar o aprendizado em outras esferas, na escola, na família, e que, com certeza, através do ensino da palavra de Deus, outras vidas, além dos seus alunos, também sejam alcançadas. Graças a Deus, professora, que pensa essa dinâmica, né? Querido professor, nós vamos aqui para a próxima atividade prática também, professor, como sugestão, você pode estar fazendo essa atividade prática que tem como tema reflexo de Deus, né? Então, você vai explicar aos seus alunos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos um texto básico que é em Gênesis 1, né, versículo 26 e 27. Você pode estar realizando essa leitura ou pode pedir que algum aluno, possa estar fazendo também a leitura. E também explicar que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E você vai precisar, para essa dinâmica, professor, de um espelho, né? Vocês podem escolher um espelho pequeno, médio, grande, que você tenha, e também post-it colorido, como caneta, e também a Bíblia, e vai precisar também de um quadro. Como vai ser realizado, professor? Você começa segurando o espelho e pergunta ao seu estudante, né? O que você vê quando olha no espelho? E aí você vai aguardar que eles respondam. Logo após, você vai dizer: você enxerga a sua aparência ou também a identidade? Você já pensou que Deus criou você com propósito? E aí, professor, você vai dizer que hoje vocês vão aprender que Deus não nos criou por acaso, né? Ele faz e nos fez
sua imagem e semelhança. Isso significa que nossa vida tem valor, identidade, tem propósito. Professor, passe isso aí para o seu aluno, né? A Bíblia diz que ser imagem e semelhança de Deus não quer dizer que Deus tem o nosso rosto, né? Quer dizer que fomos criados para refletir quem Deus é toda a nossa forma de viver e de ser. É muito tremendo, né? Quando a gente fala sobre essa questão. E aí, querido professor, você vai pegar o espelho e vai passar o espelho para os alunos, né? Eles olhem para o espelho e eles pensem, né? Deus me criou com valor. Olha só que coisa grande. Depois você faz a pergunta: quando você olha para si mesmo, o que você costuma enxergar? E aí você vai refletir com seus alunos se ele vai perceber só apenas defeito, boniteza, insegurança, né? É o momento que você, professor, vai estar com o seu aluno e fazer essa reflexão, o quanto eles têm valor para o nosso Deus. Graças a Deus, estas são as dicas da lição de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir. Queremos agradecer ao nosso pastor Martins, ao DENEC, toda a diretoria, a você, professor, aluno, que Deus abençoe. E lembre-se que este canal abençoado é feito para você. E compartilhe, se inscreva, né, aí no nosso canal, pois toda semana traremos aí dicas para as suas aulas. Professora Sheila, com suas considerações. Louvamos a Deus pela sua vida, professor, professora. Que Deus ele continue lhe usando nessa obra tão maravilhosa que é a obra de ensinar a palavra dele. Que a sua vida seja transformada, seja impactada. Que Deus continue lhe abençoando diariamente e que a lição que você passa para os alunos, ela venha transformar diariamente cada um deles, né? Então, como já foi falado pela nossa irmã Rosimar, reforço as palavras dela, siga a nossa página, siga o nosso canal, curta as nossas postagens, compartilhe, comente, porque assim a gente vai saber se você está gostando, vai saber se você está interagindo, e com certeza, semanalmente, estaremos trazendo cada vez mais dicas para aprimorar ainda mais o seu trabalho. Isso mesmo, professora. Que Deus abençoe. Muito obrigada por sua grande colaboração com as dicas pedagógicas dessa lição. Querido professor, coloca aí nos comentários, né? Depois, como é que foi a sua aula? Qual foi a dinâmica que você achou que os seus alunos se identificaram, realizaram com muito prazer, né? Porque isso ajuda. Nós sempre trazemos aqui as dicas pedagógicas de uma forma que os seus alunos possam receber de uma forma atrativa e que possa ter assim novos conhecimentos, novas aprendizagens, né? Facilitando aí, porque as dicas pedagógicas professor, ele vem aí para auxiliar o professor, né? Que Deus abençoe e que nos conceda um domingo abençoado.